Opa, pessoal, tudo bem? Boa noite para vocês. Como vocês estão? Hoje vai ser uma live bem bacana. A gente vai estar recebendo o Ariel, da Associação Paulista de Supermercados. A gente vai estar conversando, vai estar tendo aqui um papo muito bacana sobre o que aconteceu esse ano, em 2020, o que está sendo previsto para 2021. Tudo bem? Como vai você? Tudo bem? Muito bem-vindo. Então a gente vai ter um papo muito legal com o Ariel, verificando o que aconteceu esse ano, qual é a previsão para o Natal e o que a gente pode esperar para 2022. Não sei se vocês conhecem, mas a APAS, a Associação Paulista de Supermercados, aqui tem muita gente de outros estados, é uma associação que presta, é uma associação que presta um serviço de muita qualidade para o supermercadista, realmente o supermercadista de São Paulo tem a oportunidade de ter uma associação muito presente, muito atuante. E aí a gente está tendo essa oportunidade de receber aqui o grande Ariel. Aliás, o Ariel chegou e eu vou... Opa, como vai, Amaury? Tudo bem? Vamos convidar agora o Ariel. Olha quem... Olha... Ariel! Fala, Demetrio, boa noite. Estão me escutando bem? Te escuto muito bem, Ariel. Como você está? Tudo bem? Bem, graças a Deus, bem. Obrigado pelo convite. Imagina, Ariel. Prazer enorme, Ariel. Eu sempre começo dando boas-vindas, porque eu não sei se... Olha o Maurício mandando aí um grande Ariel para você aí, Eu não sei se... Eu sempre começo as lives, As lives, na verdade, elas têm o público que entra ao vivo, que existe uma rotação muito forte. Existem pessoas que entram, que saem, e a live fica gravada, então uma quantidade muito grande de pessoas acaba assistindo a live. Então, a primeira coisa que eu costumo fazer, Ariel, é dar boas-vindas a todos, que vão participar hoje da nossa live, falar que é um prazer, a Academia do Comerciante recebe todos com um enorme prazer. O que é a Academia do Comerciante? A Academia do Comerciante ela é uma startup, é uma empresa jovem, mas bastante experiente, que tem como objetivo formar e informar o comerciante. Hoje a gente vai estar falando de supermercado, inclusive corre no meu sangue. Outra coisa que eu gostaria de falar, sempre a introdução dessa forma, Ariel, aqui na Academia do Comerciante existem 4 formas de vocês participarem. Uma são conteúdos gratuitos. Por exemplo, hoje a nossa live ela tem um conteúdo gratuito e muito rico para vocês. Um outro é uma assinatura. Uma assinatura de um conteúdo, a gente tem uma plataforma hospedada no Hotmart, onde a gente dá aulas semanais dos mais diversos assuntos relacionados à gestão, expansão, perecíveis e marketing, e por um preço extremamente convidativo, você, comerciante, tem a oportunidade de pegar e assistir todas essas aulas. Você pegou e se inscreveu e não gostou? Você tem 7 dias para pegar e cancelar a sua assinatura. Quer dizer, é bastante justo. Então, mas eu tenho certeza que todos gostam. Eu sei disso. Já entrando alguma... Outra coisa que eu costumo falar é o seguinte. Meu nome é Demetrio Magnani, eu tenho 32 anos de varejo, já trabalhei em várias empresas varejistas, desde o ramo supermercadista até móveis eletrodomésticos e também fast food. Eu sou o idealizador da academia e hoje eu tenho um prazer enorme de estar recebendo o Ariel. Ariel, por favor, Ariel, vamos tomar mais um tempinho, porque antes de você se apresentar, eu queria falar o seguinte para os ouvintes. Hoje eu estou recebendo um cara muito importante nessa minha nova fase, O Ariel, ele nessa minha nova fase como consultor, eu tenho uma empresa de consultoria, uma assessoria em expansão, e meu amigo Ariel, mais o meu amigo Carlos Eli, 2 pessoas que eu já considero amigos, foram pessoas muito importantes que me apresentaram a APAS, e aí daí começou tudo, daí começou a desenrolar todo esse trabalho que a gente está fazendo hoje aqui na Academia do Comerciante. Então, Ariel, muito obrigado, e agora eu passo a palavra para você. Demetrio, eu que agradeço a oportunidade.
essa paixão pelo varejo é uma paixão nossa, né? Alguns amigos nossos aí que eu já estou vendo online, o Olegário, o Ferreira, a grande Mauri Pazini, e essa turma toda, somos todos apaixonados pelo varejo, né? E eu tenho o prazer de trabalhar na APAS desde 2003, nossa, não é bom fazer muita conta não, né? Desde 2003. E o que é mais apaixonante na APAS, Demétrio, é esse conhecimento diário. Cada dia um aprendizado, cada dia um momento de defesa do setor supermercadista, as personalidades que passam por lá, é um fomento de informações muito bacana. Ontem à noite eu conversei com alguns colegas e alguns que estão nos assistindo aqui, até para pegar uma opinião, além da opinião da APAS, para a gente conseguir bater um papo, né? E eu acho que o grande desafio é esse. Você sabe, Demétrio, que eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade na indústria. E era do meu pai. Meu pai ele tinha uma indústria de máquinas. Então, eu sei o quanto ele sofreu, comecei a sofrer com 15 anos de idade. Então, eu sei o desafio que é ser empresário. Eu sei o desafio que é ser comerciante. E para cada um dos 1.500 patrões que nós temos na APAS, o meu reconhecimento do dia a dia, do desafio diário que é no mercado, no difícil e competitivo mercado brasileiro. Perfeito. Ariel, eu queria começar a fazer algumas perguntas para você, né? Eu acho que, você sabe que aqui a gente tem um público, né, constituído de pequenos supermercadistas, padarias e outros tipos de comércio. Mas o pequeno supermercadista ainda ele precisa conhecer muito a APAS, né? E vamos aproveitar esse momento e falar um pouquinho, né, um pouquinho do que é a APAS para esse pequeno supermercadista, por favor. Obrigado pela oportunidade. A APAS é a associação que representa os interesses do setor supermercadista. Nós temos lá toda uma área de desenvolvimento, toda uma área de representatividade e toda uma área de regulamentação. Então ela é fundamental, né? Como você pode tirar o melhor do seu supermercado. Nós temos uma estrutura de serviços aos supermercados, nós temos 16 regionais espalhadas pelo estado de São Paulo. Nós falamos que lá é o QG do supermercadista, é lá que as coisas acontecem. Então lá, fora a época de pandemia, é onde acontecem os nossos cursos presenciais, as nossas reuniões, a integração com a indústria, com os representantes locais, com o poder público, com o PROCON, com a vigilância sanitária, na Câmara dos Vereadores, com os vereadores, com o prefeito, enfim, é onde acontecem as coisas, né? E nós temos nossos valores unidade e união, e nós precisamos muito disso para captar essa necessidade e reverter em serviços aos supermercados associados. A APAS tem uma tradição, foi fundada em 1971, estão as 3 grandes redes lá na APAS, as médias redes estão também, mas grande parte dos nossos associados são supermercados pequenos, e é para eles que a gente dá uma forte assistência. Além de toda essa parte de treinamento e desenvolvimento, nós temos um campus virtual, está sendo muito utilizado agora, na época de pandemia, então os cursos continuam, porém à distância, nós temos lá toda uma trilha de açougue, frequentes webinars com temas extremamente pontuais. Por exemplo, há 2 semanas atrás, eu fui moderador de um webinar que falou sobre PIX e as inovações em meios de pagamento. Foi uma semana antes de sair o PIX. Então, PIX, todo mundo fala, PIX para supermercados, nós temos o domínio, trouxemos aí Febraban, pessoas do Banco Central, supermercadistas e técnicos para desmembrar esse novo momento do PIX. Assim como ontem nós fizemos um sobre tributação. E aí fica um alerta, né? Porque assim, a complexidade da nossa tributação, vem aí um aumento forte da carga tributária no ICMS a partir de janeiro, né? A lei do Dória aí começa a pegar a partir de janeiro, e todo o alinhamento que nós temos com o empresariado e com os escritórios tributários para que eles possam ter a melhor forma de tributar. E quanto maior a carga tributária, maior a necessidade de uma estratégia tributária em cima disso. E isso é para todo mundo, né? Isso é para o pequenininho, é para o médio, é para todo mundo. Perfeito. E eu lembro que há 3 meses atrás eu tive a oportunidade de ser convidado por você para participar de um webinar sobre
deu uma picotada aí, Demétrio. Participou de um Quando webinar. acontece isso? Sobre delivery, não foi? Sobre Foi. e-commerce? Foi sobre Não. e-commerce, porque... Sobre formatos de loja. Né? Também. Porque o que acontece, para você ter uma ideia, no mês de maio, Demétrio, que estava no auge do Covid, nós fizemos 7 webinários. Você tem ideia, num dos 7 webinários tinham 1.025 supermercados diferentes. Então, o que acontece? Desde você resolver questões com relação ao próprio Covid, né? Como ambientar a loja, como preparar o colaborador, como motivar o colaborador. Deu certo, nós contratamos especialistas da área de saúde, mantivemos aberto, nós não pudemos fechar para aprender, para falar assim, espera um pouquinho que eu vou aprender, depois eu reabro aqui, nós tivemos que manter aberto, e o setor supermercadista não teve, graças a Deus, nos seus colaboradores, não teve grandes problemas com Covid, nada disso, então nós fomos aprendendo, nós fomos instruindo. A APAS preparou uma cartilha, fez uma série de webinars, passamos isso para os nossos colegas das outras estaduais, e mesmo o shopping center, bares, restaurantes, quando foram abrindo, vieram conversar conosco, eu mesmo fiz reunião com vários deles, e passamos essa base para eles, para que todos pudessem sair desse novo momento, né? E além disso, Demétrio, o que foi oportunidade nesse sentido? O que foi o e-commerce? O que é o e-commerce a partir de então, né? E tudo aquilo que a gente poderia trazer a melhor solução para os consumidores, para a dona de casa, naquele momento em que supermercados e farmácias tinham que abastecer e os demais comércios estavam fechados, né? Perfeito. Então, bom, vamos para uma outra pergunta aqui importantíssima, que é como que foi o ano de 2020, Ariel, e qual é a nossa expectativa agora, Adelma aí, e a nossa expectativa agora para o Natal? Quais são as nossas expectativas para o Natal? Depois a gente fala de 2022. Nós estamos conversando aqui, eu estou vendo o Ferreira cumprimentar, o Adelma, esses foram grandes mestres meus, grandes mestres. Quando eu cheguei na APAS, eles já estavam. Eu costumo dizer que o Ferreira não é o professor, ele é o professor do professor. Entendi. E o Adelma é um cara de carreira de GPA, de APAS, é um cara que me ensinou muito. Putz, como eu gosto desses caras, como eu aprendi com esses meus amigos e os demais amigos. A gente frequenta aí os amigos do charuto, né? Uma forma descontraída de troca de informações entre todos nós, né? Então, o ano de 2020 foi um ano de desafios, Demétrio, mas se a gente pegar para o setor supermercadista, vendemos, não tinha outra forma, né? Tivemos que nos preparar, eu acho que o setor soube entender o momento, foi rápido. Se a área de inovação antes falava que você tinha que fazer rápido, errar rápido, corrigir rápido e refazer, agora, mais do que nunca, os supermercados aprenderam isso. Como nós escutamos o cliente, como nós entendemos a necessidade e revertemos em atendimento à casa do consumidor. Então, 2020 para os supermercados, lamentável a pandemia, mas em termos de vendas, em termos de resultado, foi muito bom. As maiores redes tiveram uma eficiência maior, né, claro, mais estrutura, mais entendimento do comportamento do consumidor, mais dados, mais informações, reverte num resultado melhor, mas, em geral, os supermercados reagiram muito bem ao ano de 2020. Nós somos monitorando os supermercados. Primeiro, no começo, Demétrio, nós tínhamos um trabalho muito forte com o governo do estado, e aí eu acho que o governo do estado de São Paulo trabalhou muito bem, porque no começo você falava, você tinha problema de dúvidas sobre o abastecimento, né? Como é que eu faço para abastecer? A logística de abastecimento. Quando fecham os comércios em geral, a preocupação com segurança. Então, puxa, nós fomos passando fase por fase, né? Agora já passou isso. Eu trabalhava, Demétrio, o time da APAS trabalhava, e muitos supermercadistas, das 6h30 da manhã às 10h30 da noite, diariamente. De março, a segunda quinzena de março, até o final de maio, diariamente, de domingo a domingo. Tiveram 2 momentos aí que eu dormi com o celular na mão, acordei depois de uns 15 minutos e continuei trabalhando. Foi uma coisa absurda. Mas nós conseguimos abastecer a carregadores, nós conseguimos faturar, o resultado foi positivo, veio
o assistencialismo necessário pelo governo federal, que também ajudou os supermercados, então nos ajudou a reagir bem. Nós estamos prevendo aí um crescimento real na ordem de 4,5%, considerando mesmo as lojas, para um ano de Covid, um crescimento nominal bem maior. Você sabe como está a inflação do setor alimentício, e a expectativa para o Natal também está boa. O que acontece... Desculpa te atrapalhar. Quando você fala crescimento real, é levando em consideração a inflação a inflação do supermercado ou a inflação ou a inflação do governo federal? Subtraindo o índice de preços de supermercados, o nosso IPS. Então é a venda nominal menos a nossa inflação de supermercados, menos o IPS. Nós temos o IVS, que é o índice de venda de supermercados, né? O IVS, uma base forte, robusta de vendas, e subtraímos disso o IPS, o índice de custos. E aí, nessa subtração, dá 4,5%, alguma coisa na ordem de 4,5%. Crescimento real. Crescimento real. Considerando mesmo as lojas, né? Tá. Ariel, eu vou fazer agora, o que eu percebi também, olhando muito para as pequenas redes, eu vou fazer até uma pergunta que em alguns momentos a gente acabou sofrendo um pouquinho em margem comercial, porque nem sempre, né, os supermercados conseguiram repassar, né, e os supermercados, né, nem sempre, né, os supermercados eles represaram um pouco desse aumento que aconteceu de custos. Não represaram? Ou é impressão minha? Não, represaram sim, né? Os supermercados tiveram que ter um trabalho forte, porque assim, você teve alguns aumentos de preços de produtos. Você pega recentemente o arroz, o óleo de soja, o leite, né? O quanto aumentou, o quanto não só nós tivemos que negociar, como também reduzir margem. E as despesas operacionais aumentaram, né, Demétrio? Claro. A estrutura que nós tivemos que preparar para conseguir fazer o atendimento é uma estrutura que onerou. Então, você teve sim em alguns produtos, em algumas categorias, uma redução da margem, e teve um aumento forte da despesa operacional, sim. Teve que buscar eficiência. Exatamente. Então, isso é importante falar, né? Porque é importante falar porque a vida também do empresário supermercadista também não foi fácil. Muito embora tenha acontecido o aumento de vendas, aconteceu para muitos uma redução de margem comercial, que eu me atrevo a falar que foi por volta, pelo menos a minha visão Demétrio, né, da Future tem algo por volta de 2% para alguns, tá, de redução de margem comercial, fora o aumento de despesas, né? Então, não foi fácil a vida do supermercadista esse ano também não, né? Nem todo o aumento de vendas significou geração de caixa, em função de aumento de custo e de aumento de despesas. Mas, pronto, falamos de 2020, a gente vê que as vendas aconteceram, que a APAS teve uma participação fantástica, como sempre tem, né, no que se refere à condução e representando muito bem o supermercadista, né? Agora tem Natal aí pela frente. O que você acha, como que vai ser esse Natal? Né? Qual é a sua opinião? Pois é, Demétrio, é um ano muito diferente, né? Então, assim, menos viagens, menos concentração em hotéis, menos réveillon em hotéis, mais ambiente familiar, mais em casa. Então é um Natal para o comércio em geral, talvez não com vendas de produtos com tanto valor agregado, com tanta margem, mas para os supermercados a gente acha que vai ser positivo, né? Quer dizer, mais abastecimento do lar, mais união de família, mais compras em supermercados, né? Então a gente acha que vai ser bem positivo. Ontem eu também conversei com alguns supermercadistas para ver como é que estava o abastecimento e a expectativa tá otimista. A gente acha que o Natal vai ser um Natal bacana para os supermercados. Ariel, com base nisso do que você está falando e com base no que eu venho ouvindo também, né, provavelmente as ceias serão menores, né, ela não vai existir aquele grande agrupamento de pessoas, né? E eu não sei como que você enxerga isso, pelo menos conversando com... Agora o que eu estou falando é a minha visão, né? Não eu percebo também que, por exemplo, no que se refere às carnes, etc., né, a tendência, né, é de venda de porções menores, né, também.
mas ao mesmo tempo a quantidade de ceias vai aumentar, porque vai deixar de ter aquela ceia única que reúne a família toda, né? Então existe uma grande possibilidade de venda agora no Natal para o setor supermercadista. A gente, em nenhum momento, né, essa perspectiva ela é abalada, né? Exatamente, Demetrio, exatamente. É um Natal completamente atípico, né? É um Natal completamente atípico, mas é nessa linha que você falou, acho que vendo a cautela, né, a população fica preocupada, quer dizer, você tem aí, nós partimos acho que de 11 milhões de desempregados, nós estamos com 13 milhões e meio de desempregados, e aí, Demetrio, olha só, quando você pegava no auge da pandemia, falava-se em 20 milhões de desempregados. É complicado, 13 milhões e meio de desempregados, né? São mais ou menos 100 milhões de trabalhadores, quer dizer, é mais ou menos aí 13,5% de desempregados, mas não é o 20% que iria ter. Falava-se numa queda de PIB, alguma coisa na ordem de 9%, chegaram a falar em 2 dígitos, vai dar metade disso. O Amaury fica nos abastecendo, o Amaury Pazini fica nos abastecendo de informações toda semana. Então, agora, o que acontece também é assim, né, a coisa desequilibrou, veio em março, veio uma freada aí, foi tudo muito pra frente, igual o ônibus quando freia de uma vez. E agora veio uma certa retomada, um certo até tom de otimismo, já vamos falar da segunda onda, já vamos chegar na segunda onda. E há um desequilíbrio, né, então você tem fortes exportações, isso gera um impacto inflacionário forte, você tem problema de abastecimento de matéria-prima, você tem problemas com importações, você tem o real desvalorizado, né? Então, agora nós estamos num momento em que as coisas se desequilibraram um pouco, né? O aspecto inflacionário é forte, a gente não sabe a partir de quando começa a vacina, as notícias são boas, mas não sabemos quando começam as vacinas, são 208 milhões de brasileiros para vacinar. Temos a sorte aqui de estar no estado de São Paulo, que é o estado mais desenvolvido, mas a gente não consegue, e tem uma variação forte aí desse desenvolvimento, dessa expectativa para o ano que vem, a partir do momento das vacinações. Então, o que eu acho que sim, eu repito, vai ser um Natal bom para os supermercados, porque as pessoas vão consumir mais em casa. Não vai ser um grande encontro com toda a família, mas vai se dividir aí um pouco a família, mas elas vão se encontrar, vão viajar menos, menos restaurantes, né? Os restaurantes vão estar mais limitados, os hotéis vão estar mais limitados, então mais concentração em casa. Eu fico otimista com a venda e um pouco preocupado com isso que você falou, com a margem, com o ticket médio, esse tende a cair um pouquinho, né? Não deve ser um valor agregado tão forte, né? Tá. E você sabe que uma coisa que esse ano serviu também, né, Ariel, só retomando um pouquinho essa coisa do ano, foi que muitos supermercados perceberam, né, a importância de implantação dos deliveries da vida, né, e fizeram, né. Mas você sabe que outro dia eu estava conversando com o Felipe, que é o presidente da GfK, né, para a América Latina. Ele participou de uma live aqui com a gente. E lá apareceu um número muito impressionante. Somente 40% dos varejistas, Ariel, eles operam, pelo menos no momento da pesquisa, operam com delivery, né? Operam com delivery. Então, eu acho que, inclusive na Academia do Comerciante, a gente vai estar colocando um curso específico para como implantar um delivery na sua loja, né? Mas esse é um ponto de alerta, né? Mesmo com toda a pandemia, somente 40% dos supermercados ainda hoje implantam delivery nas suas lojas, né? Isso é uma coisa que me preocupa, né? Eu vou falar uma coisa para você. Eu vejo algumas redes que antes... Eu estou fazendo só um parênteses aqui, mas eu vejo algumas redes que antes da pandemia, elas tinham uma participação de delivery da ordem de 5%, 6%, 5%. Durante o auge da pandemia, essa participação foi para 20%, 21%. E agora, quando as coisas já começam a entrar na normalidade, mesmo assim, a participação do delivery é de 15%, 16%. Então, já que a gente está falando para muitos supermercadistas aqui, não deixem de implantar
delivery nas suas lojas. Se tem uma coisa que a gente aprendeu esse ano, né, é a importância que a gente tem de facilitar né, do delivery nas nossas operações. Né? Inclusive, a APAS fez um webinar, inclusive, com algumas feras lá, tinha um pessoal do Nagum e de outras redes também, tratando especificamente de delivery, né? A APAS chamou muito atenção nesse sentido, você tem plena razão, Demetrio. Então nós fizemos webinar nesse sentido, nós firmamos convênios nesse sentido também, para conseguir dar todo o suporte para o supermercadista, desde ferramenta de e-commerce, até serviços de delivery. Para quem é associado à APA sabe disso, nós temos uma plataforma de convênios e lá nos convênios nós temos uma série de soluções. Mas você tem razão, tem que fazer curso, tem que dar suporte, tem que fazer a venda pelo e-commerce, tem que fazer o delivery, ele veio para ficar. Uma das coisas, muita coisa vai mudar a partir do Covid, né? E uma delas, certamente, é a questão do delivery. Perfeito. Ariel, e aí? Né? Natal está aí, a gente está otimista com o Natal, né? A gente já falou, pequenas ceias, mas vai acontecer, as vendas serão boas, né? E aí, 2021, Ariel, qual é a tua visão para 2021? Pois é, Demetrio, e 2021, né? e é interessante porque eu perguntei para uma série de pessoas, claro, a base são os economistas da APAS, o economista, o Thiago Berca, né? E conversei com o Rodrigo Mariano, que é par nosso lá, mas é um economista, um cara muito bem fundamentado, e fui conversar com alguns supermercados, né? E aí tem uma série de variáveis. Uma coisa é o que a gente torce e a outra coisa é o que a gente analisa, né? E a análise ela tem que ser fria, né? 2021 é um ano de difícil previsibilidade, principalmente no primeiro semestre. Quando vai vir a vacina? Né? A partir de quando a gente volta a reativar? Os mais otimistas falam, como Paulo Guedes, de uma retomada em V. Quando a gente olha a Bolsa de Valores está nesse sentido, né? A Bolsa de Valores já está em 110 mil pontos, então ela caiu de 120 mil pontos para 60 e tantos mil pontos, agora já está em 110 mil pontos, então a economia está mais otimista, mas eu seria mais cauteloso. Eu acho que a palavra de ordem é liquidez. A palavra de ordem é venda. Deixe muito clara qual é a sua proposta para o teu cliente, você que é o pequeno comerciante, você que é o da loja de vizinhança, escuta o cliente, a primeira coisa para fazer, o que ele quer, e comunique o cliente. Não faça promoções, a gente vê umas promoções aí de redução de margem desnecessária, para que fazer? Então cuidado com o preço, cuidado com a margem, cuidado com a ação promocional, cuidado com a sua proposta, respeite a sua proposta. Puxa, mas tem um outro que num produto específico para atratividade queimou, deixa o cara queimar. Na outra ponta, essa é a ponta da venda. Na outra ponta, cuidado com o estoque, gestão de estoque, cuidado com as despesas. Mas a minha receita aumentou bem este ano e quando eu pego em percentual, a minha despesa está bacana, cuidado. Na hora que a receita cair, o que pode acontecer com as despesas. Então, assim, eu sei que você faz isso nas suas consultorias, Demetrio, uma análise de despesa, uma análise de eficiência, uma análise de gestão de estoque é fundamental. Venda bacana, uma proposta bacana, escuta o cliente, na outra ponta, eu seguraria. Eu não acho que o investimento é agora. Eu escuto às vezes dizer que eu não tenho, apesar do meu pai ter sido um empreendedor, eu não tenho cunhão para ser empreendedor, eu sou meio... É verdade, cara, é verdade, mas eu acho o seguinte, eu acho que se você conseguir uma liquidez bacana agora, oportunidades virão a partir do segundo trimestre do ano que vem. Né? Não sabemos como é que vai ser o assistencialismo a partir de agora, como não sabemos como vai ser a retomada a partir de agora, então todo cuidado com esse foi consenso com as pessoas que eu conversei ontem, né? Então, eu acho que é isso, cara, é respeitar a sua proposta, né? Cuidado para você não se perder na sua proposta, no seu posicionamento, e assim, a despesa, cara, putz, como dizem aí, é que nem unha, todo dia você tem que ficar cortando, porque ela cresce mesmo. Você sabe, você falou
Né, quando você fala cuidado com a liquidez, né, vou falar, você falou cuidado com o caixa, né? Não tem nada mais importante nesse momento do que preservar o caixa, né? E principalmente para um ano de incertezas, que é o ano de 2021. E quando a gente fala de preservar o caixa, você fala muito bem, né, sobre o controle de despesas, né? E outra coisa que você falou e que eu quero ressaltar, né, que é o controle dos estoques, né? Você sabe que eu falo uma coisa, muitas vezes eu vejo alguns, não falo que são todos, mas alguns supermercadistas que gostam de especular em cima de estoque, né? Não é o momento para isso, né? O momento é para você pegar e segurar teu estoque ali, na unha, né? Você está também fazendo lembrar, Ariel, aquelas palestras que você me convidou para dar nas regionais da APAS, onde eu falava muito de controle de estoques, né? Não sei se você deve estar lembrado disso. Claro que sim. Então, e eu acho que é esse o momento você está certíssimo, até porque você me fez lembrar uma coisa agora, que foi a APAS, ela convidou algumas personalidades para alguns webinars, aí teve um que aconteceu no YouTube, onde a APAS convidou o Abílio Diniz, né? E o Abílio Diniz, o que ele falou foi exatamente isso que você está falando. Vamos cuidar do caixa, porque oportunidades surgirão, né? Então, o momento é esse, é de cuidar do caixa, né? E cuidado com o endividamento, né, Demetrio? Endividamento é um negócio, né? Aquilo inflaciona, aí você precisa gerar uma certa rentabilidade para pagar os juros, dificuldade de pagar o principal. Então, assim, muito cuidado com o endividamento, né? Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta, Ariel, agora pegando algumas outras perguntas, porque a gente tem ainda um tempinho, mas eu lembrei, né, a gente está falando para o supermercadista cuidado da gestão de caixa, né? Existem alguns cursos dentro da APAS que orientem o supermercadista em relação a isso? Tem, com certeza tem. Nesse momento, pela pandemia, nós estamos fazendo só pelo campus virtual. Então, para você que é associado da APAS, é só acessar o campus virtual, todo o histórico e todas as trilhas estão lá, né? Então, tem uma série de trilhas. Os presenciais, nós temos que aguardar aí o fim do Covid para voltar com os presenciais. Mas com certeza tem. Recomendo que façam. Tem que trabalhar bem o giro, o Plato está dizendo aí, tem que trabalhar bem o giro mesmo, o Plato tem razão, mas tem sim, tem curso de gestão de estoque, tem curso para fluxo de caixa, cuidado com a tomada de recursos, cuidado para você, hoje você tem linhas de crédito, alternativas de linhas de crédito mais baratas, se você fizer um investimento é muito comum você pegar o recurso de capital de giro e imobilizar, depois você precisa fazer milagre para fazer capital de giro, isso custa caro, né? Então, muito cuidado aí com planejamento financeiro. Hoje, nos meios de pagamento, as taxas são outras. Então, a APAS, por exemplo, firmou convênio com uma adquirência para crédito e débito, e as taxas caíram bem. Então, metade da venda... Quanto caiu, Ariel? Quanto caiu? Olha, eu posso te dizer que nós estamos trabalhando para pequenas lojas aí, a taxa do débito a 0,64 e a taxa do crédito a 1,27, se eu não me engano. Putz, então a gente está falando com o pequeno varejista aí, né? Aí um desafio bacana, verifica a tua taxa hoje e verifica se a sua taxa está em 0,64 hoje. Eu acho difícil, hein? Eu acho difícil que esteja. Esse é um bom motivo para você estar junto, né? A principal associação de classe que tem no país hoje, né? Que é a APAS, né? Isso quem está falando sou eu, viu, Ariel? Tá? Não é... mas é mesmo, quem realmente mais, na minha opinião, que mais levanta a bandeira dos seus associados, né? Eu não tenho a menor dúvida. Mas faça a conta, você tem razão, e o pequeno comerciante, faça a conta, porque percentual são números pequenos, mas vocês vão ver a relevância de valores com isso, né? Nós estamos trazendo alternativas também, Demetrio, nós vamos estar lançando agora alternativas para voucher, porque voucher para nós é se fizer uma pesquisa no começo do ano,
taxa nominal de 5,5%, taxa efetiva de alguma coisa em torno de 6,5%, é uma coisa extremamente complicada. Então a APAS ela tá negociando voucher agora, redução das taxas de voucher, é isso? E Nós que a estamos gente trazendo sabe que alternativas. Nós estamos trazendo alternativas para vouchers também, para tudo que é meio de pagamento, né? e a gente sabe que, putz, tem supermercadista que hoje, eu já vi supermercadista não aceitar, entendeu? Porque reclama das altíssimas taxas, né? Então, esse tipo de postura, eu estou falando isso porque depois que eu comecei a viver o dia a dia, não o dia a dia, mas estar mais próximo da APAS, eu vi a enormidade o quão a APAS é atuante, né, para o setor, né? É impressionante. Agora, você falou dos cursos da APAS, mas eu tenho que falar também dos cursos da Academia do Comerciante, viu, Ariel? Você sabe que o primeiro curso da Academia do Comerciante, né, a primeira aula, é sobre produtividade. Eu dou um overview, né, do varejo de vizinhança, que inclusive eu fiz isso para os associados APAS há um tempo atrás, e depois eu falo de produtividade. Outra aula que tem na Academia do Comerciante, Ariel, já gravada à disposição, né, é sobre padaria, né, ou o setor de padaria de supermercados, ou para padarias mesmo, né, recebimento, armazenamento, produção, segurança alimentar e exposição em padarias. Essa é uma aula que tem na Academia do Comerciante. Uma outra aula que tem na Academia... O Ariel vai me subcontratar daqui a pouco lá. Outra aula que tem lá na Academia do Comerciante é como você, varejista, pode fazer o seu calendário promocional, né, dado pela Macá. Uma outra aula é como entender o seu cliente, né? Isso é muito importante. A próxima aula de perecíveis vai ser sobre fatiados e queijos especiais. E a próxima aula de gestão vai ser o que você tem que fazer para analisar o seu negócio, do ponto de vista de proposta de valor e de ponto de equilíbrio da operação, né? E a gente coloca, Ariel, a gente disponibiliza toda semana um conteúdo diferente. Um conteúdo diferente, né? E a gente está disponibilizando toda semana. Ariel, vamos fazer o seguinte, Opa! Olha aqui, ó, a Mauri falando. Tomada de recursos de terceiros somente para expansão. É o que a Mauri está falando. Né, Mauri? Está escrito aqui. Escute o mestre, grande Mauri Pazini, escute o mestre. Exatamente. Tem dúvida? Fala com a Mauri. Quer fazer conta? Fala com a Mauri. Esse é o mestre. E que, inclusive, tem taxas especiais para varejistas, né? Salvo engano. Mas, não é? Não é? Inclusive, é um parceiro muito forte da APAS. Ariel, por favor, vamos, o Instagram ele é malvado com a gente, então tem um horário específico para a gente concluir as nossas lives. Eu gostaria que você fizesse fizesse os seus comentários aí, entendeu? Os comentários finais aí, para a gente, daqui uns 10 minutos, estaria encerrando a live. Opa, maravilha. Primeiro responder ao amigo Ferreira. Ferreira, estamos preparando a APAS Show 2021. Ela vai acontecer. A questão é a gente ver a melhor forma para que ela possa acontecer, né? Então a APAS Show, o comerciante que não foi ainda vá na feira da APAS, ela acontece sempre no mês de maio, no Expo Center Norte. Ela utiliza todos os pavilhões do Expo Center Norte, são 75 mil metros quadrados de área de exposição, são quase 1.000 expositores, é uma feira internacional. Tem um congresso muito bacana, com 4.200 participantes em 68 palestras, é uma coisa que a gente prepara bem, é uma coisa que a gente passa todas as tendências. Estamos preparando, meu mestre Ferreira. Ferreira, Demetrio, ele é um posicionamento da APAS, na verdade, né? Ele nos ensinou muito, e na APAS nós trabalhamos muito a metodologia do PDCA, dimensionamos o mercado, calculamos lacuna, meta, tudo mais, e posicionamos claro. E tem uma coisa que o Ferreira nos ensinou que a gente utiliza até agora. O Ferreira, ele fala assim, só qual é a melhor feira da APAS? A próxima. Só que depois ele saiu e deixou essa missão pra gente, né? É?
Pois é, ele foi para os desafios dele que ele quis ir, nos desafios solo dele lá, e deixou esse desafio para a gente. Qual é a melhor feira da APAS? A próxima. E a gente usa isso para tudo. Então, nós desenvolvemos o campus virtual. Entre no campus virtual. Participem do campus virtual. E lá a gente fala o seguinte: qual é o melhor webinar? O próximo. Qual é a melhor experiência? A próxima. Né? A consultoria, a próxima. Isso aí foi um aprendizado do mestre Ferreira. Eu acho que assim, o que vocês puderem pegar de informações do consumidor, tendência do consumidor, comportamento do consumidor, é difícil isso para o pequeno comércio, eu sei. Por outro lado, ele tem afinidade, tem a proximidade, ele chama pelo nome, ele sabe o que o consumidor quer. Eu acho que escutar o cliente é uma das coisas mais importantes. Você falou aí da venda do e-commerce, do delivery. Eu acho que é uma baita de uma oportunidade, né? É uma baita de uma oportunidade. E é fácil, viu? E é fácil. Na verdade, para quem é supermercadista, para quem é associado à APAS, a gente, na verdade, é bom ter a consultoria, é bom ter o Demetrio para fazer isso acontecer, porque ele faz o caminho das pedras e faz isso acontecer, mas assim, iniciem, utilizem o e-commerce para venda, ele agrega muito, e a gente tá numa ação muito forte aí para aumentar esse e-commerce, esse seu diagnóstico aí de baixa participação, ele é verdadeiro, mas tende a continuar. Demetrio, quero ficar à disposição, gente. Eu sou da APAS, e lá na APAS, à disposição do nosso associado, eu sou responsável por uma unidade chamada Serviços aos Supermercados. 24 horas por dia nós ficamos pensando no supermercado, de 6 a 8 horas sonhando com eles, e as demais tentando reverter dificuldades em oportunidades. Aí a gente sabe o quanto é difícil esse dia a dia. Você pega esse aumento da carga tributária agora e competir com a informalidade. Você pega as exigências que nós temos da vigilância sanitária do PROCON, o quanto isso onera, o quanto isso é complexo, mas na frente do supermercado, a venda de uma forma que não estão preocupados com a regulamentação do PROCON, da vigilância sanitária. Então, assim, para quem é supermercadista, convido a vir participar da APAS. Vai ser super bem recebido. Para quem não é supermercadista e quiser trocar uma ideia comigo, tem a baita consultoria do meu amigo Demetrio aí, tem supermercadista, tem diretor nosso que está utilizando, que eu sei que está dando resultado bacana. Eu não presto consultoria, não sou consultor, eu sou exclusivo APAS, trabalho 100% para os supermercados, mas tenho o Demetrio aí para reverter estas oportunidades em mais venda, em mais faturamento, menos despesa e mais resultado. Lá na APAS é a meca dos supermercados, é a casa do supermercadista. O nosso negócio é ficar falando de supermercados o dia inteiro. E aí depois a gente pode entrar em assuntos de categorias, de formatos e do que você quiser. E eu tenho o prazer, né, Ariel, de fazer parte de um grupo, né, que é o chamado grupo de amigos da APAS, né, amigos do Clube do Charuto aí, né, onde tem figuras assim do mais alto nível, né, então para mim é um grande prazer, como supermercadista que sou, né, poder ter oportunidade de estar próximo, né, de vocês e próximo de uma associação extremamente séria, que é a APAS. Né? Então, para nós aqui da Academia do Comerciante, é um baita de um prazer estar recebendo você aqui. Né? A gente sabe da seriedade, eu acho que a palavra legal é essa, a seriedade e o compromisso que vocês da APAS, eu muito embora seja um amigo da APAS, eu não trabalho na APAS, né, mas a seriedade do trabalho de vocês, eu acho que merece uma salva de palmas. E, Ariel, depois você sabe que para a próxima live, né, que eu mudei o nome da live por sua causa, viu, Ariel? Por sua causa. Porque, Ariel, porque na verdade, depois eu volto com café na padoca, mas o papo de supermercado, ele surgiu... O papo de supermercado falou, Demetrio,
Pô, meu Demetrio é um supermercado, né? Então, Ariel, eu vou retornar com café na padoca mais para frente, mas agora eu vou fazer uma série de 10 a 15 lives, né? Que vai ser papo de supermercado, né? Papo de supermercado. E, Ariel, sabe quem é o meu próximo convidado? É uma pessoa muito séria também, né? Que eu tenho a honra de falar que é meu cliente, né, que é o Sérgio Samano, né, que é diretor executivo da APAS, né, e ele que vai ser, né, o próximo entrevistado aqui, né, que vai participar da próxima live, né. Você sabe que arrancar uma live do Sérgio Samano foi, ó, transpiração, viu? O Samano é um lorde para falar, né? Vocês que vão assistir a próxima live, ele fala que é um lorde para falar. E eu fiz um curso de comunicação com o Samano, foi muito legal. Foi muito bacana, né? Quando troca a diretoria, eles fazem, né? O media training, uma série de cursos, e eu fiz um e eu fiz junto com o Sérgio Samano. Foi espetacular. E o poder dele de análise, você sabe que eu falei do IVS e do IPS. Nós temos um comitê de economia, né? Então, como que a APAS trabalha? A APAS, ela trabalha com 15 comitês, 12 deles são direcionados aos supermercados, eu sou responsável por esses 12, e nós estruturamos de tal forma que você tem um supermercadista que dirige e um profissional, um técnico da APAS para fazer a realização. E o Sérgio Samano, ele é o nosso diretor do comitê de economia. Então, toda essa responsabilidade de IVS, de IPS, de posicionar o mercado, de aumentos de preço, é uma responsabilidade do Samano, do Thiago Berca e do time deles lá. Mas vai ser muito bacana, vai ser muito legal esse bate-papo com ele. Eu aprendo todo dia com eles, né? Oi? Eu aprendo todo dia com eles, e o Samano com esse jeito lorde de ter, acho que ele não está assistindo a gente não, então eu posso falar. Ele não está vendo. Ele participa das convenções coletivas, e ele tem um poder de análise, porque assim, ele é tipicamente oriental, né? Ele fala tranquilo, tal, mas rápido, tem um posicionamento rápido, ele é bacana, vai ser muito legal. Muito claro. Eu confesso a você que eu sou fã do meu cliente, gosto muito dele, né? E fico muito feliz de poder contribuir, né, com a empresa dele, né? Mas, Ariel, muito obrigado, né? Dezembro vai ter encontro. Tem aqui uma pergunta para você, Ariel. Dezembro vai ter encontro dos amigos do charuto? Ô, Plato, com certeza, nos limites do Covid. Né, nos limites do Covid. Então nós vamos ver a melhor forma de fazer, mas nós vamos nos encontrar sim, precisamos, merecemos, nós temos que nos encontrar. Esse ano foi um ano muito difícil, né? Então, vamos nos encontrar sim, eu vou ver a melhor forma da gente fazer. Ontem veio até uma sugestão, ele falou assim, não chama mais de charuto, chama de vinho, porque tem quem não fuma charuto, mas o charuto é uma desculpa, né? E vocês sabem disso, mas vai ter sim. Vai ter sim, Plato, vai ser bem bacana. Ô, Plato, isso está gravado, viu, Plato? Isso está gravado. Qualquer coisa eu edito e coloco aqui a mensagem. Por favor. Bom, Ariel, obrigado mesmo. E eu vou tomar liberdade de convidar você em outras oportunidades, entendeu? Para a gente estar fazendo análises específicas, né, de acontecimentos específicos. Tá legal? Demetrio, deixa eu fazer 2 comentários que o Plato fica me provocando. Você tem razão, Plato. A gente precisa dar uma atenção para os representantes, a gente faz o possível para os representantes, nosso papel é representar o setor supermercadista, mas o papel dos fornecedores, o papel dos representantes, o papel das indústrias, enfim, de todo o canal de distribuição. Nós temos um projeto grande, um projeto bacana, Platô, e a gente está de olho nisso sim, a gente vem com novidades, isso demora um pouquinho, mas a gente vem com novidades para conseguir atender. Demetrio, eu tenho participado de várias lives, inclusive o Gouveia esteve aqui com você recentemente, né? Teve sim. Eu estava vendo aqui no seu, eu estive lá recentemente na Lelo e fui logo antes do Gouveia também. Aí eu falei, pô, ainda bem que eu vim antes, né? Porque vim antes do mestre Gouveia é mais fácil do que vim depois do mestre Gouveia, né? E em todas as lives, e quem assistiu o webinar essa semana, ontem mesmo eu falei, eu termino agradecendo, parabenizando e agradecendo. Eu quero parabenizar e agradecer cada um
dos empresários supermercadistas, aqui cada um dos comerciantes. Muito obrigado pelo emprego que vocês geram, pelo imposto que vocês geram, pelo papel que vocês têm na sociedade, pela dificuldade que é esse dia a dia. Aos meus patrões supermercadistas, através do nosso presidente Ronaldo Santos, agradecer e parabenizar os 1.500 empresários supermercadistas, 4.500 lojas, os 550 mil empregos que os supermercados paulistas geram, parabenizar todo o time dos supermercados que foi guerreiro, não teve medo de Covid, ou até teve, mas não tinha tempo para ter medo de Covid, foi lá e abasteceu a casa do paulista. Parabéns a todos, parabéns a você, Demetrio, parabéns a todos os consultores, todos que estão no entorno dessa cadeia do abastecimento, muito obrigado. Nós que agradecemos, Ariel, né, a gente agradecemos porque a recíproca de tudo isso que você falou, você sabe que é verdadeira. E eu queria aqui estar me despedindo, falar para vocês que é sempre bom, né, tá podendo de alguma forma contribuir com a formação e a informação do comerciante, do supermercadista, mas do comerciante de uma forma geral. Afinal de contas, aqui na Academia do Comerciante, a gente tem não só supermercadistas, mas também tem proprietários de padaria, proprietários de açougue, né, tem até donos de papelaria e outros, donos de hamburgueria e etc. Então, eu queria agradecer a todos, né, pela presença e falar que na semana que vem temos uma outra live, e essa live vai falar, né, sobre um caso, né, de excelente gestão e de excelente resultado, que é o supermercado Recanto, né, uma loja que fica na região do Morumbi e que tem um desempenho muito satisfatório, muito bom. Então, meus amigos, Ariel, muito obrigado a todos os amigos que participaram, né? O Ferreira aqui dando parabéns para você, Ariel, né? E a todos o meu muito obrigado e nos encontramos nas lojas e no programa de assinatura da Academia do Comerciante. Obrigado, Ariel, grande abraço. Tudo de bom. Obrigado a todos, boa noite, bons negócios. Abraço, tchau, tchau.